o Barcelona é eliminado pelo PSG após o Araújo cometer uma das principais cagadas históricas e o Mbappé laquidar a partida com 2 gols marcados. E é isso que a gente vai comentar nesse pós-jogo entre PSG e Barcelona. E primeiro, para a gente poder entender como é que foi a partida, eu preciso começar com as duas escalações que teve diferenças da primeira partida lá no Parque dos Príncipes para essa partida em Montjuic, né? Que foi o Ter Stegen no gol, na equipe do Barcelona, óbvio, né? Cancelo na lateral, Kubarsi, Araújo e Koundé na lateral direita, né? No meio de campo meio bem imóvel, né? Com Gundogan, Pedri e De Jong, né? E pro ataque, Lamine Yamal, Rafinha e Lewandowski. Já o PSG veio com Donnarumma, Hakimi, Hernandes, Marquinhos, né? Nuno Mendes, Zaïre-Emery, Fabian Ruiz, Vitinha, que fez o gol, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e ele, o Barcola, o garoto da base, né? E vamos entender um pouco como é que veio o jogo, né? O Barcelona, ele ganhou o primeiro jogo, né, na quarta-feira passada por 3-2, né, em cima do PSG nos Parques dos Príncipes e vinha como favorito, né, nessa partida jogando em casa, de frente à sua torcida, né, no Montjuic, né. Vale lembrar que eles não estão jogando no Camp Nou, pois o Camp Nou ele está em reforma, né. E o PSG, ele começou muito bem, né. A tônica do jogo virou totalmente pro PSG. O PSG começou a atacar e o Barcelona defendendo, mas estava aquelas coisas para chegar, né? O Lamine Yamal dando uns dribles, o Rafinha chabiscando, o Lewandowski segurando bastante a bola, né? Igual ele fez no primeiro jogo. E daí tem uma bola incrivelmente incrível que chega pro... Incrivelmente incrível é foda, né? Mas chegou pro Lamine Yamal, né? Na ponta, daí ele faz o corte, vê o Rafinha passando, toca pro Rafinha. O Rafinha ele tenta chutar, mas hoje era o dia dele mesmo, porque ele acabou errando o chute, a bola pegou no joelho dele e acabou entrando. E nisso o Barcelona estava com uma vantagem de 2 gols, pois ganhava de 1-0. E o jogo passou a ser até um pouco mais controlado pelo Barcelona, pois o PSG ia para cima, né? O Dembélé tentou bastante, o Mbappé bem sumido mesmo no começo do jogo, né? Até que, se não me engano, foi o Zaïre-Emery, manda um lançamento para o Mbappé. E nisso o Araújo chega atrasado e acaba colocando a mão no Barcola, né? E acaba cometendo o... Não o pênalti, né? Primeiro ele acabou dando o pênalti e expulsando o Araújo, né? Só que na verdade não foi pênalti, foi uma falta assim muito próxima da área. E nisso o Barcelona saiu perdendo, né? Mas antes eu quero explicar porque o Araújo para mim foi muito burro, inadmissível o que ele fez. Se o Barcelona já estava com uma vantagem de 2-0, para que fazer o risco de sofrer o pênalti e ser expulso? Claro que na regra, se ele fosse pênalti, ele teria tomado o amarelo, mas mesmo assim, deixa os jogadores sozinhos. O Ter Stegen é bom goleiro, né? Então, se tomasse o gol, o Barcelona ia ter todos os jogadores em campo, tava fazendo um jogo equilibrado e faria mais sentido, né? Mas não, o Araújo foi realmente muito burro e na hora que ele foi expulso mudou totalmente é, a partida, né? E logo no primeiro tempo, né, o Dembélé acabou fazendo o gol de empate, mas o Barcelona conseguiu se segurar bem. E o Xavi acabou tirando, né, no primeiro tempo o Lamine Yamal, acabou colocando o Inigo Martinez, e o zagueiro, né? E nesse caso, fez com que o Barça perdesse aquela potência do ataque, né? O Rafinha tinha que voltar muito para marcar, o Lewandowski tinha que voltar até pela ponta para fechar os espaços, né? E eles não conseguiam marcar e também lá no ataque fazer muitas coisas, né? As bolas não chegavam redondo, o Cancelo na lateral foi muito mal, que geralmente é um cara que desafoga bastante o jogo, né? E o De Jong até a entrada do Inigo Martinez estava para zagueiro, então tinha que ficar um pouco mais recuado o Barcelona, né? Chegou algumas vezes com o Gundogan ali, fazendo umas triangulações junto ao De Jong, né? E o Pedro, mas não era lá aquela coisa e o PSG dominava o jogo. E nisso voltou para o segundo tempo. E aconteceu uma cobrança de escanteio pro PSG, o Vitinha livre. Todo mundo largou ele. E aconteceu a mesma coisa no jogo da ida, né? No segundo tempo o PSG vai e acaba virando o jogo com o gol do
Vitinha, né? Ele sozinho, o De Jong até tentou correr, mas não conseguiu chegar à tarde demais. E o PSG acabava ganhando o jogo por 2-1. Mas nisso, quer dizer que iria para os pênaltis. E daí aconteceu uma série de coisas com o Barcelona, que já era esperado, né? Teve um lance de uma falta que não foi marcada pelo juiz, na qual o Xavi reclamou bastante e ele acabou sendo expulso. E nisso o Barcelona já estava sem técnico e sem seu zagueiro, né? Com um time muito defasado atrás. Daí o Mbappé estava sumido no jogo, não estava indo muito bem, né? O Dembélé começou a crescer de produção, o Barcola estava bem, né? E nisso veio uma bola, um passe, né? Se eu não me engano, do Zaïre mesmo, ou do Fabian Ruiz, agora não lembro quem, pro Dembélé. E o Dembélé ele erra o domínio e a bola vai um pouco da frente. Tudo isso na área, né? No canto direito. Porém, o João Cancelo, mesmo assim, chegou atrasado e comete o pênalti em cima do Dembélé. E daí aparece o Kylian Mbappé, né? Acaba fazendo o gol de pênalti. E nisso o Barcelona precisava de um gol para poder levar o jogo para as prorrogações, né? E daí o Luiz Henrique começou a colocar alguns jogadores, como o Asensio, né? Como o Lee. E o Barcelona tentou responder com o João Félix, com o Ferran Torres, mas com o Fermín Lopes, né? Mas não acabou conseguindo surgir efeito, né? E o Barcelona até tentou chegar algumas vezes. Logo depois teve um lance do Gundogan sozinho, ele bateu errado. E depois também teve uma chance que tava o Lewandowski assim, né? O Marquinhos e, se eu não me engano, o Beraldo já tinha entrado. Ou o Danilo Pereira, né? Ou o zagueiro. Ou o Theo Hernandes. Acho que foi o Theo Hernandes que errou isso. E daí a bola acabou sobrando para o Lewandowski. Ele tinha o Ferran Torres numa ala. E na outra ala tinha o Fermin. Só que ele acabou tentando chutar. E a bola pegou no zagueiro. E daí logo depois teve um ataque do PSG. E nisso a bola sobrou pro Mbappé, que deu um chute, o Ter Stegen faz uma defesaça. Depois a bola sobra para um outro jogador do PSG que bate. E o Ter Stegen consegue defender de novo. E daí o Koundé vai tirar. Ele chuta a bola meio fraca, pega no Fermin e cai no pé do Mbappé. Para liquidar o jogo e acabar fazendo o 4-1 da partida, né? No agregado, no agregado 5-4, né? 5-4. Então, nisso o Barcelona acabou passando mesmo de fase. Nisso o PSG acabou. Nossa, desculpa, nisso o PSG acabou passando de fase no agregado de 6-4 para o PSG, né? Com 2 gols de vantagem ainda. Então o PSG que jogou melhor a volta, realmente pelas circunstâncias do jogo e pela infantilidade dos jogadores do Barcelona, foi um PSG que realmente acabou merecendo a classificação, né? E você, o que achou? Achou que foi merecida a classificação? O Barcelona, o PSG, quem merecia mais a classificação? Se o juiz errou nos lances, para mim não teve erro. Eu acho que ele é um cara que conversa bastante, atrapalha o jogo, mas nos lances capitais ele foi bem, foi realmente pênalti os 2 lances, então não tem muito o que discutir, né? Infelizmente o Barça acabou perdendo pelos erros individuais e acabou pagando a culpa, que vai custar caro, e acaba aí as quartas de finais, a última pelo Xavi como técnico do Barcelona. E segue o sonho do PSG de conquistar o seu primeiro título de Champions, né? Então o que você achou do jogo? Comente, compartilha, tamo junto.